Insultos, perseguições e agressões. As redes sociais dão visibilidade à violência no trânsito. Estará o road rage a aumentar em Portugal? Tanto tempo depois foi aprovada finalmente a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, saiu do Conselho de Ministros, agora está para consulta pública. Esta semana estamos ao volante do BYD Atto 2, um SUV compacto e prático para a mobilidade urbana. Os slot cars parecem brinquedos, mas são muito mais do que isso. Nesta revista ACP fazemos uma incursão à escala 1:32, recriando a emoção e a competitividade do automobilismo. ACP Revista. É difícil perceber se a violência no trânsito está a aumentar, mas estes casos nas redes sociais ganham cada vez mais visibilidade. A agressividade nas estradas portuguesas manifesta-se de várias formas: insultos, perseguições, travagens bruscas propositadas e até agressões físicas. Os especialistas acreditam que o fenómeno está subestimado. Questionadas pela revista ACP, nem GNR nem PSP dizem ter números, até porque nem todas as situações são denunciadas. Segundo a PSP, há uma lista de comportamentos de condução irritantes que motivam a violência. O uso do telemóvel, devido aos condutores distraídos que andam mais devagar ou não arrancam nos semáforos, a falta de piscas, mudar de faixa ou virar sem sinalizar as intenções aos outros, a condução lenta na faixa da esquerda e o bloqueio da via de ultrapassagem nas autoestradas. Depois há manobras perigosas e infrações, cortes de linha, ou seja, meter-se à força numa fila ou colocar-se à frente de um outro carro de forma repentina, estacionamento em segunda fila, bloquear o trânsito ou saídas de garagens, ignorar prioridades, não respeitar stop, cedências de passagem ou rotundas. Pelo que escutámos num pequeno inquérito, os portugueses até têm noção do que está por detrás do fenómeno da violência ao volante. Acho que é falta de paciência e um bocadinho tentar ouvir o outro, que às vezes também não há. Pronto, não há tempo para ouvir. Talvez causado pelo stress do dia-a-dia e talvez um pouco de desrespeito pelos outros, é aquilo que eu acho. Falta de paciência, a humanidade está cada vez mais... As pessoas estão cada vez mais preenchidas, não têm tempo e, não sei, após Covid acho que piorou tudo. Para a PSP, a melhor resposta à agressividade na estrada é a condução defensiva. Não deve retaliar, ignore gestos, insultos ou buzinadelas excessivas, rompendo com o ciclo da discussão. Não faça contacto visual. Olhar fixamente para outro condutor é interpretado como um desafio. As expressões fúria, raiva ou zanga ao volante não existem textualmente na lei, mas o Código da Estrada e a legislação complementar punem severamente as condutas associadas à condução agressiva. Por exemplo, parar o carro na via para discutir ou bloquear a passagem de propósito pode resultar numa coima de 300 a 1.500 euros. Fátima Pereira é psicóloga, investigadora e perita em questões de mobilidade e segurança. Questionada pela revista ACP, começa por responder à questão se nos tornamos outras pessoas quando estamos ao volante. Há pessoas tendencialmente mais agressivas, há pessoas que lidam com situações de stress de uma forma muito mais desajustada, digamos assim, menos assertiva, e há pessoas que fazem parte do seu dia-a-dia e nós não podemos retirar este comportamento do cenário rodoviário daquilo que somos no dia-a-dia. E esta consciência de que nós temos que ter autocontrole, temos que perceber os riscos quando conduzimos, assim como no nosso trabalho nós temos que ter autocontrole. Não vamos gritar com o colega do lado, não vamos, ok? Portanto, ou seja, isto parte muito daquilo que é cada vez mais importante, que se chama cultura de segurança rodoviária. Entre impaciências, stress e falta de tolerância, um destes momentos de descontrole pode ter consequências sérias. Os poucos dados disponíveis apenas deverão refletir uma parte da realidade, mas quem anda na estrada vai-se apercebendo deste cenário cada vez mais regular, cada vez mais frequente. São pequenos, parecem de brincar, mas para muitos são uma verdadeira paixão. Daqui a pouco vamos conhecer o hobby de um dos sócios do clube, os Slot Cars, que até recriam os modelos participantes nas 500 milhas ACP. Reivindicada há muito pelo Automóvel Clube de
Portugal, por ser instrumento orientador de todas as políticas nesta área, a aprovação da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária vinha a ser sucessivamente adiada desde 2021 pelos vários ministros que têm passado pela administração interna. Agora, com luz verde do Conselho de Ministros, segue para consulta pública e pouco mais se sabe. O objetivo aqui, esta estratégia para a segurança rodoviária até 2030, chamada Visão Zero 2030, é uma designação europeia, tem como objetivo, naturalmente, uma redução significativa neste período da sinistralidade rodoviária, dos acidentes graves, com feridos graves e dos acidentes com fatalidades, que são profundamente lamentáveis e que são uma chaga social, como temos vindo a dizer, que tem que ser combatida. Esta estratégia é um precursor de medidas que tomaremos ainda este ano, que o Sr. Ministro da Administração Interna já se tem referido, como seja a revisão do Código da Estrada ou a recriação da Brigada de Trânsito. O ACP considera importante a aprovação da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária porque o país está longe de atingir a redução das metas europeias sobre sinistralidade e mortalidade rodoviária. Aliás, tem uma taxa superior à média da União Europeia e os números mais recentes, já deste ano, apontam para um agravamento. Mais acidentes, mais vítimas mortais e mais feridos graves comparativamente ao período homólogo de 2025. Para o ACP é necessário investir na segurança das infraestruturas, reforçar a fiscalização, combater a utilização do telemóvel ao volante, melhorar a formação dos condutores e colocar a segurança rodoviária no centro das políticas públicas. Daí não compreender a medida controversa do ensino da condução que passou a permitir a possibilidade de aprendizagem acompanhada por tutor, dispensando os instrutores profissionais, o que levanta questões sobre a coerência da política de segurança rodoviária. A nova Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária vai assentar em 5 pilares, sob o nome Visão Zero 2030, com a ambição de reduzir em 50% as mortes e feridos graves nos próximos 4 anos, para depois alcançar 0 mortos e 0 feridos graves até 2050. Pelo que já disse Luís Neves, o Ministro da Administração Interna, são 40 medidas direcionadas para as localidades, escolas e vias rurais, com foco em fatores de risco como álcool, substâncias psicotrópicas, distração e fadiga. Para já é a revisão do Código da Estrada, que já está em marcha e tem conclusão prevista para 30 de setembro. A digitalização dos processos de contraordenação também já está a avançar para notificar os condutores logo após as infrações e deixar de existir o que acontece hoje com condutores a serem notificados ao fim de 1 ano ou até mais depois de prevaricarem. O Governo promete tolerância zero para as infrações mais perigosas, apostando no reforço da fiscalização e, em certas zonas urbanas mais críticas, haverá a redução dos limites de velocidade. Esta semana estamos ao volante do novo BYD Atto 2, um crossover 100% elétrico que esconde aqui várias tecnologias. É um modelo que vale a pena conhecer. Sendo o BYD Atto 2 um novo modelo, o interior também está completamente atual. Aliás, ele segue a linha dos novos modelos da BYD. O volante, por exemplo, é um multifunções, onde do lado direito controlamos os assistentes à comunicação, como atender ou desligar chamadas, aumentar ou baixar o volume. Do lado esquerdo, os assistentes à condução, como o Lane Assist ou o Cruise Control, mantendo assim o controle total do carro, sem retirar a atenção da estrada, porque todos os controles são feitos através do volante. À minha frente tenho um painel de instrumentos totalmente digital que nos dá as mais variadas informações, como o nível da bateria que temos no nosso automóvel, e ao centro temos um painel digital touch que tem uma boa resposta ao toque, e aí sim temos todas as informações relativamente ao veículo, relativamente à navegação, onde podemos emparelhar o nosso smartphone e assistir aos nossos podcasts favoritos, como os do Automóvel Clube de Portugal. Ainda que o Atto 2 tenha dimensões compactas, o conforto e o espaço no interior vale a pena ser destacado, porque é abundante e, graças a este teto panorâmico, dá-nos aqui uma sensação de liberdade. Para além disso, ele é bastante prático. Temos mais de 30 litros de arrumação no interior, entre porta-luvas, bolsos de portas ou até este cofre central. Temos vários sítios para carregar o nosso smartphone, seja com fios ou sem fios, já que este carro possui tecnologias muito avançadas. Motores prontos, carros alinhados, concentração máxima, tudo a postos.
À primeira vista são brinquedos, mas os detalhes revelam slot cars, recriando à escala reduzida a competição, o ambiente e as emoções do automobilismo real. Entre curvas, afinações e estratégias, este hobby continua a apaixonar gerações de entusiastas. Miguel Ruvisca Andrade, sócio ACP, é um deles. A paixão pelos slot cars é porque eu gosto de carros. E é a forma de um hobby eu poder ter este gosto pelos carros. Estas provas de slot cars, e os slot cars são à escala, neste caso estamos a ver 1.32, escala 1.32, mas também pode ser 1.24, são réplicas fiéis dos originais. Inspirados em modelos históricos e nos participantes das 500 milhas ACP, aqui vive-se o automobilismo de uma outra maneira. Estas provas mimetizam muito o que é a vida normal e as provas, por exemplo, as 500 milhas do ACP, há aqui carros que correm lá. E nós temos regulamentos e utilizamos materiais, quer de pneus, quer de jantes, quer de relações, quer motores e potência dos motores que se mantêm a performance dos carros que era na época. Antes de cada corrida, há horas de preparação. Os carros são desmontados, testados e afinados ao detalhe. Pneus, peso, motor e outros materiais, tudo influencia o comportamento em pista. Cada prova exige uma abordagem diferente. Nos sprints procura-se velocidade. Nas corridas de resistência, que podem chegar a 24 horas, o objetivo é garantir consistência. Vários tipos de pneus, eu agora assim que me lembro, há para aí 200 tipos de pneus diferentes. As relações da transmissão, os materiais das relações de transmissão, desde plástico, alumínio, latão, o número de dentes, o tipo de dentes, as suspensões, estes são carros que têm suspensões, portanto, o tipo de molas, temos inclusive suspensões magnéticas, em vez de ser as molas, são os magnetos que fazem a suspensão, portanto, tudo isso é uma preparação que nós temos que preparar, testar, modificar, afinar, e antes de ir para a prova. Tal como no automobilismo real, aqui também existem regulamentos. Os componentes permitidos são definidos ao detalhe e as alterações têm limites específicos. Neste hobby, ganhar depende tanto da condução como da preparação. O mesmo carro pode correr em vários tipos de corridas, mudando o regulamento. Eu mudo, por exemplo, a espessura da roda e posso correr noutro regulamento que já me permite aquela espessura. Portanto, isso é mais ou menos como o real, mas muito importante. E por isso é que o treino é muito importante. Nós estamos agora a correr aqui a ver uma prova, uma hora, um dia quente, às 4 da tarde. Esta pista às 8 da noite é diferente, como na realidade. E, portanto, eu tenho que mudar provavelmente pneus e tenho que mexer na relação. Isso tudo é treinado. Mas os slot cars não vivem apenas de competição. Alguns modelos participam em concursos de elegância, onde a fidelidade histórica e o cuidado na construção contam. Tenho um modelo que é uma réplica de um carro que correu em Can-Am, um Ferrari, que está tão bem detalhado e está tão bonito que eu não consigo correr com ele. E, portanto, é como se fosse um estático de beleza. Por acaso já ganhou alguns concursos de beleza, porque também há concursos de beleza nos slots. O carro tem que andar uma volta à pista, que é para mostrar que é móvel, digamos assim, e depois os especialistas vão ver os detalhezinhos todos, como os concursos de elegância dos clássicos. Nascidos nos anos 60, os slot cars continuam a reunir aficionados de várias gerações. Em Portugal, vários clubes mantêm vivo este hobby, onde a competição, a coleção e paixão pelo automobilismo andam lado a lado. Agora, a agenda, esta última parte da revista ACP desta semana começa com golfe. A 24 de junho, uma quarta-feira, realiza-se a 6ª prova do Circuito de Semana ACP no Belas Clube de Campo, integrado na Serra da Carregueira. Este é um campo desafiante, rodeado por muita natureza e às portas da capital. Para o próximo mês há, para já, 2 sugestões. O Le Mans Classic, um dos maiores eventos mundiais de automobilismo histórico e de clássicos de competição, que celebra a lendária corrida de resistência das 24 horas de Le Mans. Realiza-se no emblemático circuito de La Sarthe, em França, com centenas de carros de corrida que têm participado ou marcaram a história da prova ao longo dos anos.
De 9 a 12 de julho é tempo de Goodwood Festival, um dos mais famosos eventos dedicados ao automóvel e ao desporto motorizado, aliando carros históricos, monolugares de Fórmula 1 e também os mais recentes hipercarros. Atrai sempre milhares de entusiastas de todo o mundo. Saímos assim a alta velocidade. Voltamos para a semana com mais acontecimentos e notícias do universo ACP.